Esse é o canal Sérgio Azevedo pela Vida e nós estamos dando sequência à série Encontro com Kardec, que é o estudo da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, sendo este o Encontro com Kardec número 20, quer dizer, o 20º encontro depois de 3 meses, uma vez por semana. A gente colocando esse estudo está sendo muito gratificante e ver que as pessoas estão acompanhando. Eu fico muito satisfeito com isso. Eu deixo sempre muito claro, a intenção disso aqui é justamente propagar a doutrina espírita. Se alguém achar que eu estou fazendo isso aqui para ganhar visualizações, para ganhar dinheiro e para ser monetizado, como diz no YouTube, por favor, eu peço que desligue e vá visitar outro canal, o que não é o nosso caso aqui. A intenção aqui é realmente divulgar a doutrina espírita através de um estudo sério que a gente procura fazer. Então, eu tenho certeza que não é seu caso, que você está aqui para conhecer um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa. Hoje nós vamos ver as questões 304 até a do 319, desculpa, e ela fala justamente sobre o que acontece quando você desencarna e se você tem lembrança do que aconteceu na tua existência anterior. Vamos ver o estudo, que a gente está procurando fazer a coisa mais compacta para fazer mais objetivo possível. Vamos ao estudo agora. Lembrança da existência corporal. Perguntas 304 a 319. O espírito se recorda da sua existência corporal? Sim, isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi, e eu te afirmo que algumas vezes ri de piedade de si mesmo. Tal como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou das puerilidades da infância. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Não, ela lhe vem pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro à medida que nela fixa a sua atenção. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para sua condição de espírito. Mas deves compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não ligará importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Poderia lembrar-se delas se eu quisesse? Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. Como a vida passada se reflete na memória do espírito? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? De uma e outra forma. É como se estivessem presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se pode considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Muito bem. Veja que as questões, elas estão se referindo justamente ao que nós falamos no início, que é o tema principal do estudo, que é você lembrar da vida anterior. Mas uma coisa que sempre tem que ficar muito clara: a gente, quando desencarna, você não muda da água para o vinho, passou a ser santo, oh, majestade, não. Isso não acontece. Nós continuamos sendo as pessoas que nós somos.
E quando a gente encarna que tem um esquecimento do que aconteceu anteriormente, no momento que você está na vida espiritual, saiu do corpo, faleceu o corpo, e você foi para a espiritualidade, para a erraticidade, você lembra da tua vida anterior, lógico, dessa vida que você acabou de deixar. As vidas anteriores a essa, você vai lembrando paulatinamente, quer dizer, é uma coisa bem devagar. Principalmente daquelas coisas que fizeram com que você estivesse passando aquilo naquele estágio evolutivo naquele momento. Por exemplo, se você fez alguma coisa lá atrás, e fala, puxa vida, eu fiz aquilo e aquilo resultou que eu podia estar mais adiantado e não estou. Essas coisas você lembra, isso sem dúvida nenhuma. E lembra até de pensamentos que você teve em alguns momentos, desde que todas essas questões sejam úteis. Porque se não houver utilidade, nem será permitido você lembrar disso. Não adianta você ficar lembrando disso para sofrer à toa, do nada, para passar o tempo, ficou passar o tempo, vou ver o que aconteceu comigo antes, como se eu estivesse na tela do YouTube vendo um vídeo de quando eu era criança. Não, isso não acontece. Porque não existe inutilidade na espiritualidade. É evidente que não. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como veste imprestável que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre a de indiferença, como a uma coisa a que não se dá mais importância. Depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, sob o qual considere as coisas terrenas. A gente, quando desencarna, evidentemente sempre dependendo do grau evolutivo. A gente olha para o corpo aqui, como eu já falei até uma vez num estudo nosso, você olha para o corpo e diz assim, desencarnei, e vou embora, segue em frente, deixa para lá, o corpo não é nada, porque sabe que aquilo é simplesmente um bolo de carne, acabou, passou para trás. E um dia você vai estar em outro corpo diferente daquele lá. Então, agora é lógico, com respeito. Infelizmente, aqueles espíritos que estão ainda um pouco apegados à matéria, com um pouco de sofrimento nesse sentido, ou que não têm o entendimento do desencarne, do que é a vida espiritual, ou por estarem apegados à matéria, não querem se desenvolver na vida espiritual, querem ficar por aqui, esses vão ter realmente um certo choque, um certo sofrimento, um certo amargor, de olhar para aquele corpo e ver que ele está lá, e você está longe dele, ou que você cultuava muito o corpo. Então, isso precisa ficar muito claro. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós, e não aqueles objetos. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. O homem que foi feliz neste mundo lastima a felicidade que perdeu ao deixar a terra? Só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura e que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal como o homem adulto que menospreza aquilo que constituía as delícias de sua infância. Aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão designados para concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos a fim de que os terminem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o mesmo. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, ele os julga de outro ponto de vista e, frequentemente, condena o que mais admirava. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na terra
pelo progresso das artes e das ciências? Depende de sua elevação ou da missão que possa ter de desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Examinam apenas o que prove a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. A gente não perde os gostos, as vontades, o gosto pelas artes, como foi dito também no texto. A gente não perde o gosto pelas artes, se você gosta de pintar, se você gosta de tocar um violão. Então, você não perde isso simplesmente. É lógico que em determinados momentos não vai haver necessidade de lembrar, como nós já falamos aqui. Mas você não simplesmente, perdi tudo, não quero lembrar de mais nada. A coisa não funciona dessa maneira. Após a morte, os espíritos conservam o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde se achem mais pessoas que lhes são simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas que os homens atribuem mais importância são tão pueris aos seus olhos que quase não encontram atrativos em nosso mundo, a menos que para aqui sejam chamados com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais a miúde permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corporal. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam, incitando-os a cultivá-las. Entre eles existem alguns mais sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Outro fato bastante relevante nesse estudo é que os espíritos interferem assiduamente na vida da gente. Isso nós já falamos em outros momentos, e eles estão o tempo todo interferindo conosco. Quer dizer, então a gente, enquanto espírito, também vai estar interferindo com outros que estarão aqui na Terra. Muitas vezes para ajudar, de alguma forma, para ajudá-los a evoluir, se nos for permitido fazer isso. Isso a gente vai ver muito ao longo dos estudos, isso sem dúvida nenhuma. Quer dizer, quando a gente desencarna, depois de um certo tempo em que a gente vai evoluindo, a gente percebe que precisa, para evoluir, também fazer missões, e missões aqui na Terra, missões com os que estão ainda desencarnados, para ajudá-los a evoluir. Isso é muito importante ter em mente. A gente não pode esquecer esse tipo de coisa. As ideias dos espíritos se modificam no estado errante? Muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e o espírito vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, reconhece perfeitamente a sua condição, à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga. Como sempre nós falamos, e Kardec, através dos espíritos superiores, nos colocou em todos os estudos, em todos os livros da literatura kardeciana. Depende objetivamente e fundamentalmente do seu grau evolutivo, porque os espíritos superiores
não precisam nada disso. Nós, que somos inferiores, que estamos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, para evoluir, para aprender, em algum momento a gente pode ter aquela saudade daquela vida e tal, mas, como disse, sempre dependendo do nosso estado evolutivo. Isso tem que ficar sempre muito bem claro. Muito bem. Esse foi o Encontro com Kardec 20, 20ª vez que nós estamos aqui tentando passar alguma informação para todos nós, para que a gente possa engrandecendo com o estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado por ter estado até aqui. Eu lembro, e por favor, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar aquele joinha, que é isso que o YouTube entende que você está gostando e ajuda a propagar para que outras pessoas também possam ter acesso ao estudo. E, evidente, clicar no sininho da inscrição para receber, sempre quando houver novos vídeos, os avisos de que estão chegando, que tem novas publicações. Muito obrigado, fiquem na paz, e até o próximo encontro, que será o encontro 21. Fiquem na paz.